Você já parou para pensar que entre as milhares de palavras da Bíblia, existe um versículo que poucos notam, mas que carrega um poder oculto capaz de transformar completamente a sua vida? Não é apenas um texto antigo, mas um verdadeiro código espiritual que revela o segredo da manifestação, da fé ativa e da cocriação da realidade. Esse versículo nos convida a despertar uma vibração interior, a acessar uma frequência vibracional que conecta energia e consciência, abrindo portas para a prosperidade espiritual e material. Imagine descobrir que o poder para manifestar desejos não está fora de você, mas dentro, no seu estado de ser, na sua crença consciente, na sua capacidade de chamar as coisas que ainda não são, como se já fossem. É essa conexão profunda entre mente subconsciente, visualização e afirmações poderosas que Napoleon Hill, junto a grandes mestres da mente e do espírito, nos instiga a explorar. E é essa chave que vamos desvendar juntos, revelando um mistério que muda para sempre a forma de entender a lei da atração. Se você está ouvindo isso, não é por acaso. Você está prestes a acessar uma porta invisível que separa o ordinário do extraordinário, onde a manifestação deixa de ser um desejo distante e se torna uma realidade palpável. Prepare-se para uma jornada que une fé, ciência e espiritualidade, revelando como a transformação pessoal começa no silêncio do seu coração, através da ativação desse versículo pouco comentado, mas de poder incomensurável. Há um versículo bíblico escondido à vista de todos, como um diamante encoberto por poeira sagrada. Ele pulsa com um código de prosperidade espiritual, mas poucos têm olhos para ver. Muitos o leem com a mente, mas não com o espírito, e por isso perdem seu poder de manifestação. Não é apenas uma frase bonita, é um portal, um chamado silencioso à ativação espiritual e à cocriação consciente da própria realidade interior. Você já sentiu que há algo nas Escrituras que ainda não foi totalmente revelado? Como se existisse um versículo que vibra em uma frequência diferente, esperando ser decifrado por quem tem olhos que veem e ouvidos que ouvem. É nesse trecho oculto, mas acessível, que está um princípio da lei da atração embutido na própria estrutura divina da palavra. Um segredo que une fé ativa e ciência quântica em um só sopro. Um código vibracional que transborda energia e consciência. Esse versículo sempre esteve diante de nós, mas nossa mente subconsciente, programada por limitações e crenças herdadas, rejeita o que desafia a lógica. Ele confronta a mentalidade de vítima, rompe com o conformismo e chama à transformação pessoal radical. A maioria o interpreta como uma figura de linguagem, quando, na verdade, é uma afirmação poderosa de criação intencional. Um convite à manifestação guiada pelo estado de ser e não por circunstâncias externas. Nos estudos de Napoleon Hill, aprendemos que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode manifestar. Mas a Bíblia já dizia isso muito antes, de forma codificada, em versos que falam diretamente à vibração do nosso ser. Este versículo é uma senha sagrada para acessar milagres, manifestar desejos e sintonizar a frequência vibracional daquilo que ainda não é, mas pode ser. Basta ativar a crença consciente, alimentada por gratidão e certeza. Existe um versículo bíblico que vai muito além de uma simples mensagem moral ou religiosa. Ele funciona como um verdadeiro código espiritual, um mapa oculto que ativa a prosperidade espiritual e abre caminho para a cura profunda. Este texto sagrado é capaz de quebrar maldições invisíveis, libertar traumas ancestrais e guiar a manifestação de uma vida abundante e plena. Não é à toa que permanece pouco interpretado, mas seu poder é real e palpável. Quando entramos na frequência vibracional que esse versículo propõe, ocorre uma ativação espiritual interna que transforma nossa realidade interior. A palavra se torna uma semente plantada no solo fértil da mente subconsciente, desencadeando um processo de cocriação consciente. Napoleon Hill já nos alertava. O segredo está em alinhar crença consciente e vibração para manifestar desejos de forma autêntica e eficaz. A manifestação neste contexto não é fruto do acaso,
mas do domínio consciente do poder da mente e da energia que emitimos. Romanos 4,17, por exemplo, nos revela a capacidade de chamar para o presente aquilo que ainda não existe, um convite para operar a lei da atração com intenção e fé ativa. É um processo que cura feridas emocionais e transforma bloqueios em oportunidades de crescimento e prosperidade. Histórias reais mostram que pessoas que incorporaram esse código espiritual em suas vidas experimentaram mudanças profundas, desde recuperação financeira até a superação de traumas emocionais. O versículo não apenas inspira, ele ativa uma frequência vibracional que altera padrões invisíveis e materializa o que antes parecia impossível. Essa manifestação é a verdadeira transformação pessoal, que começa na consciência e se reflete no mundo. Você está pronto para descobrir como aplicar essa chave sagrada e despertar esse poder dentro de você? O próximo passo é entender a diferença crucial entre uma fé passiva e uma fé ativa, que decide e age, que vibra em sintonia com a realidade que deseja criar. Essa distinção será a ponte para desvendarmos ainda mais a profundidade desse versículo. Há uma diferença silenciosa, mas decisiva, entre crer e agir a partir da crença. Napoleon Hill chamou isso de fé aplicada, uma força interior que não espera milagres, mas os provoca com intenção, vibração e certeza. A fé passiva é como um barco à deriva no mar da dúvida, mas a fé ativa é o leme que direciona as águas. Quando vivemos a fé como frequência vibracional, entramos no campo da manifestação. A realidade começa a responder ao nosso estado de ser, não às nossas queixas. Você já percebeu que muitas orações não passam do teto? Isso acontece porque foram feitas com expectativa incerta, sem o combustível da vibração real. A fé ativa exige que você declare com energia: eu sou, eu tenho, eu recebo. Neville Goddard dizia que devemos viver como se já fosse real. Sentir, imaginar, incorporar. A mente subconsciente não distingue o real do intensamente visualizado. Fé ativa é quando a sua imaginação se torna um campo de criação. Imagine alguém que deseja prosperidade, mas vibra escassez, medo, ansiedade. Essa fé é passiva e, por mais que ela peça, o que emana é a falta. Mas quando essa mesma pessoa muda sua vibração, alinha sua consciência, declara com convicção e age como quem já possui, algo muda. Isso não é mágica, é física quântica somada à consciência espiritual. É entrar no campo das infinitas possibilidades com uma senha vibracional, a fé que já vê o invisível como real. A fé ativa não negocia com a dúvida. Ela impõe ao mundo invisível sua visão, até que a matéria obedeça. Napoleon Hill dizia que a fé é o elixir da transformação, e isso ecoa nas palavras da Bíblia, quando ela nos convida a crer como se já fosse. O versículo que estamos prestes a revelar encapsula esse poder. É um chamado para viver além das aparências e afirmar a nova realidade, mesmo quando o mundo externo ainda diz não. E quando você começa a viver essa fé ativa, algo desperta dentro de você. Uma frequência nova, mais elevada, que começa a moldar tudo ao seu redor. É como se o universo começasse a responder ao comando vibracional da sua certeza. E é nesse ponto que o versículo oculto começa a brilhar como uma senha codificada. Um comando espiritual que pode literalmente alterar sua vida se você souber usá-lo. Este é o versículo que transforma tudo. Romanos 4,17. Ele não está escondido, mas poucos percebem sua dimensão como código espiritual. Chamar as coisas que não são como se já fossem não é uma metáfora, é uma instrução direta sobre vibração, visualização e manifestação consciente. Ele revela o segredo da criação divina que repousa dentro de nós. É a senha para materializar uma nova realidade a partir do Espírito. Deus criou o mundo com palavras, não descrevendo o que via, mas chamando à existência o que ainda não era, e nos fez à sua imagem com esse mesmo poder vibracional no verbo. Quando você chama com fé ativa, você emite uma frequência que altera a estrutura invisível da sua vida. Isso é ciência espiritual.
É a união entre consciência elevada e o poder da mente subconsciente. Joe Dispenza ensina que, quando visualizamos com emoção, o cérebro registra como real. Neville Goddard dizia que sentir é o segredo, e Romanos 4,17 confirma isso com autoridade bíblica. O chamado precede a forma. A vibração vem antes da manifestação física. Você não espera o milagre. Você o chama com certeza com afirmações poderosas, com o coração alinhado à nova realidade. Uma mulher, após anos de infertilidade, começou a declarar todos os dias: "Obrigado, Deus, pelo meu filho saudável." Ela visualizava, sentia, agradecia antes mesmo da gravidez. Meses depois engravidou. Coincidência? Ou será que a cocriação nasceu no exato momento em que ela chamou o que ainda não era, com gratidão? Romanos 4,17 estava vivo nela, como vibração encarnada. Você também pode viver essa realidade. Não é sobre repetir palavras vazias, mas sobre vibrar com a energia daquilo que deseja ver no mundo. Romanos 4,17 é mais que um versículo bíblico. É uma tecnologia espiritual, um instrumento da lei da atração, um caminho para a ativação espiritual e transformação pessoal. Mas para que funcione, precisa ser aplicado com consciência. Por séculos, a fé foi tratada como algo puramente espiritual, desconectado da ciência. Mas hoje, neurocientistas como Joe Dispenza e biólogos como Bruce Lipton confirmam aquilo que a Bíblia já declarava. Sua mente cria sua realidade. O cérebro, ao visualizar algo com emoção, ativa as mesmas áreas que seriam acionadas caso o evento fosse real. Ou seja, imaginar com sentimento é manifestar em nível energético. É a ciência validando a vibração da fé. Ativa. Bruce Lipton mostrou que nossas crenças moldam nossa biologia. É a epigenética provando que não somos reféns da genética ou do ambiente. Quando você acredita, vibra, sente, você altera seu estado de ser e reprograma a mente subconsciente. Isso afeta seu corpo, suas células, sua vibração e, por consequência, sua realidade. Isso se alinha diretamente com Romanos 4,17, que ensina a declarar o invisível como já feito. Vibração é criação. Napoleon Hill escreveu que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Isso não é apenas filosofia motivacional. É física quântica aplicada à vida diária. Quando focamos com intenção, colapsamos possibilidades e moldamos realidades. A fé ativa, somada à visualização consciente, cria um campo magnético ao redor do nosso corpo. Esse campo atrai pessoas, circunstâncias e milagres na mesma frequência vibracional. Quantas histórias já ouvimos de pessoas que venceram doenças terminais, prosperaram após falência ou encontraram o amor após anos de solidão, tudo depois de mudar a forma como pensavam e sentiam. Não foi acaso. Foi alinhamento com a lei, da atração com o código divino. Elas viveram em gratidão antecipada, vibraram certeza, declararam vida onde antes havia escassez. E a matéria respondeu. Então, se você ainda espera ver para crer, talvez esteja invertendo a ordem dos fatos. A ciência moderna já nos mostra que a mente, quando associada à emoção elevada, altera a frequência do corpo. E a frequência é a linguagem da manifestação. Agora, imagine o que acontece quando unimos esse conhecimento com um versículo bíblico milenar, que nos ensina a declarar o impossível com fé ativa. A força transformadora desse versículo não é apenas teoria, mas uma experiência viva para muitos que o aplicaram com fé ativa e intenção clara. Pessoas comuns, assim como você, relataram histórias impressionantes de recuperação financeira, cura emocional e expansão da consciência. Essas experiências confirmam que a manifestação verdadeira começa quando nos alinhamos à frequência vibracional do versículo e à crença consciente de que o impossível já é possível. Maria, por exemplo, uma mulher que enfrentava sérias dificuldades financeiras, começou a usar o princípio do chamar as coisas que não são como se já fossem. Em poucas semanas, oportunidades inesperadas surgiram. Sua mente subconsciente
trabalhou em sintonia com seus desejos, e a prosperidade começou a se manifestar em sua vida. Sua história é um testemunho vivo do poder da vibração e da ativação espiritual que Romanos 4,17 oferece. Outro caso é de João, que enfrentava bloqueios emocionais profundos e um ciclo repetitivo de dúvidas e medos. Ao internalizar o versículo como um mantra de fé ativa e visualização, ele conseguiu reprogramar sua mente subconsciente, quebrando padrões negativos e experimentando uma verdadeira transformação pessoal. Essa mudança resultou em saúde emocional restaurada e uma nova capacidade de manifestar desejos alinhados com seu propósito. Esses depoimentos não são casos isolados. Eles refletem a realidade de milhares de pessoas que descobriram no versículo bíblico um código para acessar uma frequência vibracional que conecta energia, consciência e manifestação. Através de afirmações poderosas, gratidão e fé consciente, essa ativação espiritual transforma vidas de forma concreta, provando que milagres podem ser uma consequência natural da vibração correta. E assim, quando percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada, que a lei da atração é sustentada por experiências reais e comprovadas, somos convidados a mergulhar ainda mais fundo. Como aplicar essa fé ativa com plena consciência? O caminho nos leva agora à importância da consciência e presença na aplicação do versículo. Não basta apenas recitar o versículo como um ritual mecânico, vazio de sentimento. A verdadeira ativação espiritual exige que nos coloquemos em um estado de presença plena, onde a consciência desperta conecta o coração à mente subconsciente. É nesse espaço sagrado que a vibração correta pode ser sentida e o código de prosperidade começa a funcionar em sua plenitude, moldando a realidade interior. Ao nos aprofundarmos na compreensão e no sentimento do versículo, rompemos com a crença versus dúvida, fortalecendo a fé ativa que Napoleon Hill nos ensinou ser indispensável para manifestar desejos. A energia e consciência se entrelaçam e as afirmações poderosas ganham vida, ativando não só a mente, mas todo o nosso campo vibracional. Essa é a chave para a transformação pessoal e para a verdadeira manifestação. Estudos modernos de neurociência e física quântica confirmam que a mente não distingue o real do imaginado quando carregado de emoção e intenção. Portanto, a consciência e presença, ao aplicar o versículo, criam uma frequência vibracional que influencia diretamente o estado de ser. A manifestação passa a ser um reflexo natural dessa sintonia interna, uma cocriação consciente entre você e o universo. Muitos que experimentaram essa prática relatam um despertar profundo, onde cada palavra ganha um novo significado e poder. A gratidão emerge como uma força amplificadora, tornando-se uma ponte entre o visível e o invisível, entre a crença consciente e a manifestação física. É nesse estado que milagres começam a acontecer, não como sorte, mas como resultado da fé ativa e da vibração alinhada. Se você quer que essa transformação se torne real em sua vida, é essencial viver esse versículo com o coração desperto, atento e presente. A próxima etapa nos leva a compreender como a manifestação é, na verdade, uma cocriação que nasce da vibração pessoal e não apenas uma reação ao mundo externo. Prepare-se para essa revelação poderosa. Existe um segredo que poucos ousam encarar. O mundo que vemos lá fora é reflexo direto da nossa vibração interna. A realidade não responde ao esforço físico, mas ao estado vibracional que carregamos. Romanos 4,17 nos convida a inverter o jogo, não esperar que a vida mude para então vibrar diferente, mas vibrar diferente para que a vida mude. Esse é o coração da cocriação, gerar de dentro para fora. A vibração é a linguagem do espírito. Quando você vibra a escassez, a vida responde com bloqueios. Quando vibra gratidão e certeza, o universo conspira com milagres. O versículo nos mostra o caminho. Declarar o que ainda não vemos, não como esperança, mas como verdade já manifesta. A fé ativa não apenas acredita, ela incorpora. Ela cria a realidade interior que antecipa a manifestação física. Autores como Neville Goddard
ensinaram que sentir é o segredo. A frequência vibracional que emitimos determina o tipo de experiências que atraímos. Se você vive num estado de ser carregado de dúvida, medo ou expectativa, está comunicando ao universo uma vibração desalinhada. A chave é entrar no campo do já é, do eu sou, do já tenho, antes mesmo de qualquer sinal externo. Isso é cocriar. Imagine sua mente como um projetor e sua vibração como o filme que está sendo exibido. A tela da vida apenas reflete aquilo que você está emitindo internamente. Ao aplicar Romanos 4,17 com convicção, você se torna o roteirista da sua existência. Você deixa de ser espectador passivo e assume o lugar de protagonista. Tudo começa a se transformar quando você decide viver na frequência do que deseja. E se tudo isso é verdade, e tantos já comprovaram que é, então a pergunta que resta é como cultivar diariamente essa vibração pessoal elevada. Como manter a sintonia com aquilo que ainda não se vê, mas já se sente dentro do peito? Há um exercício simples, quase profético, que pode nos conduzir à prática real desse código espiritual. Não basta saber, é preciso praticar. E a prática começa no invisível, na sutileza do espírito, no silêncio da mente. Para ativar Romanos 4,17, precisamos mais do que repetir. Precisamos sentir, viver, assumir a vibração daquilo que queremos manifestar. A cada manhã respire fundo, feche os olhos e entre no seu estado de ser. Visualize com clareza, declare com poder: eu recebo porque já é. Esse simples ato, quando feito com intenção, reprograma a mente subconsciente e altera o campo vibracional ao seu redor. A neurociência comprova que o cérebro não distingue o real do intensamente imaginado. Bruce Lipton explica que crenças conscientes, quando repetidas com emoção, reescrevem padrões antigos, curando não só o presente, mas também traumas do passado. É um verdadeiro milagre interno. A prática deve ser constante, como quem cultiva uma planta rara e poderosa. Escolha um momento do dia, de preferência logo ao acordar ou antes de dormir, e dedique-se a esse ritual. Traga à mente um desejo específico, visualize com detalhes, envolva-se emocionalmente com ele. Declare com firmeza: eu sou isso agora, eu já tenho, está feito. E sinta a vibração do seu novo estado tomar conta de você. Se possível, escreva afirmações poderosas e mantenha-as à vista, no espelho, na geladeira, ao lado da cama. Quanto mais você lê, sente e vive essa nova realidade, mais sua vibração se alinha ao que deseja atrair. Essa prática não é superstição, é alinhamento entre energia e consciência. É como sintonizar um rádio. Se a frequência está certa, a mensagem chega com clareza. O universo responde com precisão. E é nesse ponto que a verdadeira magia começa. Quando a vibração interior se torna mais forte do que qualquer circunstância externa. Quando você sente que já é, mesmo que ainda não veja, algo se move no invisível. Mas há uma ordem natural, uma sequência divina no processo de manifestação, e ela revela o segredo mais desafiador para muitos. Muitas vezes acreditamos que para algo acontecer, precisamos primeiro ver sinais externos. Mas a verdade bíblica e científica revela o contrário. A vibração precede a manifestação física. Romanos 4,17 nos ensina que chamamos aquilo que não é como se já fosse, e é essa frequência vibracional que cria a realidade. A vida não responde ao evento, responde ao estado de ser interior. Quando vibramos na frequência daquilo que desejamos, nosso corpo, mente e energia se alinham como um só campo magnético. Esse campo atrai o que está em sintonia, conectando o invisível ao visível. Joe Dispenza e Neville Goddard explicam que é na mente, no estado vibracional, que o futuro começa a ser esculpido. A matéria segue o padrão da consciência que a antecede. Se você espera que a realidade mude antes de sentir, está invertendo a ordem natural das coisas. A lei da atração funciona na base da certeza absoluta, da crença consciente e da fé ativa. A dúvida, o medo e a expectativa
fazem com que a frequência se fragilize e a manifestação atrase. Romanos 4,17 é uma lição prática para cultivar essa certeza e acionar o código de prosperidade. Visualize a vibração como a raiz de uma árvore invisível que cresce em seu interior. A manifestação física é o fruto dessa árvore, visível, palpável, mas dependente das raízes. Se você não nutre essas raízes com convicção e presença, a manifestação se torna difícil, lenta ou inexistente. Entender essa ordem é entender o verdadeiro poder da cocriação espiritual. E ao compreendermos essa dinâmica, nos aproximamos de uma nova consciência, a de que não somos vítimas das circunstâncias, mas criadores conscientes. O passo seguinte é libertar-se da mentalidade passiva, abraçar o controle da própria vibração e assumir a responsabilidade pela construção da realidade. A certeza é a força invisível que movimenta a manifestação. Quando estamos firmes no estado de já é, nossa frequência vibracional se estabiliza, enviando um sinal claro ao universo para que a realidade se alinhe. Romanos 4,17 nos mostra que a fé ativa não vacila, não oscila. Ela é um comando poderoso que rompe barreiras invisíveis e cria milagres. A dúvida, por outro lado, atua como um freio silencioso. Dúvida e medo criam uma interferência energética que bloqueia a manifestação. Mesmo as crenças conscientes mais fortes podem ser sabotadas por pequenos pensamentos de incerteza. Bruce Lipton e Joe Dispenza enfatizam que nosso cérebro registra essas oscilações e, por mais sutis que pareçam, elas enfraquecem o poder da vibração. A mente subconsciente responde ao padrão mais frequente e a dúvida o desestabiliza. Muitos tentam manifestar, mas perdem a batalha interna porque mantêm uma postura de expectativa, não de certeza. A lei da atração não funciona com talvez ou quem sabe. Ela vibra na frequência da convicção absoluta. Quando dizemos eu recebo porque já é, estamos ordenando ao universo com uma crença consciente e inabalável, eliminando o terreno fértil para a dúvida crescer. É preciso cultivar um estado de ser que rejeite a dúvida e abrace a confiança total. A gratidão é um poderoso antídoto para o medo e a incerteza, pois muda nossa frequência para um estado elevado de consciência. Pessoas que praticam afirmações poderosas com gratidão experimentam uma transformação pessoal que se reflete diretamente na sua realidade exterior. Assim, a batalha entre crença e dúvida é o campo onde se decide o sucesso da manifestação. Compreender e aplicar esse princípio nos coloca no controle, nos transformando de meros espectadores em co-criadores conscientes. O próximo passo dessa jornada é abandonar a mentalidade de vítima e assumir o controle absoluto da sua realidade. Por muito tempo, muitos de nós vivemos na sombra da mentalidade de vítima, esperando que o mundo mude para que a vida melhore. Mas Romanos 4,17 nos chama a despertar para a verdade profunda. Somos co-criadores conscientes da nossa realidade. Quando assumimos essa responsabilidade, a energia e consciência mudam e a vibração se eleva. A partir daí, a transformação pessoal torna-se inevitável. Deixar de ser espectador e tornar-se protagonista exige coragem para abandonar crenças limitantes e padrões de reação automática. A fé ativa, tão valorizada por Napoleon Hill, é o motor dessa libertação. Não se trata de negar as dificuldades, mas de entender que a frequência que emitimos diante delas define nosso caminho. O poder da mente não está no esforço, mas na qualidade da nossa vibração interior. Essa mudança de paradigma rompe maldições invisíveis e abre portas para a prosperidade espiritual e material. A manifestação deixa de ser um sonho distante e torna-se uma experiência cotidiana. Pessoas que aplicam esse princípio relatam milagres reais, curas emocionais, reconciliações, oportunidades inesperadas. Tudo porque decidiram vibrar no estado de já é, ativando o código de prosperidade escondido no versículo. É uma revolução silenciosa que começa no invisível e se reflete no mundo externo. Ao libertar-se da dúvida e da passividade, você toma as rédeas do seu destino.
Sua mente subconsciente passa a operar alinhada com seu desejo mais profundo. E a lei da atração responde sem resistência. A transformação acontece porque você se tornou um canal de energia e consciência em harmonia. Se você está ouvindo isso, saiba que este é o momento exato para fazer essa escolha. Deixar a vitimização e abraçar o poder da fé ativa. A jornada de cocriação está aberta e o versículo que revelamos é o mapa que guia cada passo. Agora, cabe a você dar o próximo passo e sentir a vibração que criará uma nova realidade para a sua vida. Chegamos ao momento de integrar tudo o que revelamos sobre esse versículo poderoso. A senha para manifestar a realidade que você deseja. Viver e sentir essa verdade não é um exercício mecânico, mas uma transformação profunda do seu estado de ser. A mudança começa na frequência vibracional que você emite, na certeza absoluta da sua crença consciente. Quando você incorpora isso diariamente, a manifestação deixa de ser um sonho e se torna sua nova realidade. Agora, convido você a praticar um exercício simples, porém poderoso. Todos os dias respire fundo, feche os olhos e declare com convicção: eu recebo porque já é. Visualize seu desejo como se já estivesse realizado. Sinta a emoção. Agradeça com o coração aberto e mantenha essa frequência. Repita esse ritual por pelo menos 7 dias seguidos. Você verá que sua mente subconsciente e seu campo energético começarão a se alinhar com o que você quer atrair. Essa prática diária é seu passaporte para se tornar um co-criador consciente da sua vida. Não deixe que dúvidas ou medos interrompam essa jornada. Fortaleça sua fé ativa com gratidão e afirmações poderosas. Lembre-se, a lei da atração responde à frequência do seu estado interior, não às circunstâncias externas. A transformação é sua e está ao seu alcance agora mesmo. Sinta-se encorajado, inspirado e fortalecido para viver essa nova vibração. A sua realidade está sendo moldada por você, aqui e agora. Permita-se despertar o poder oculto desse versículo e abra as portas para uma vida de prosperidade espiritual, manifestação verdadeira e milagres cotidianos. Você merece essa mudança, e ela começa com um simples passo: acreditar, vibrar e receber. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal.